nossas aulas vão ter que iniciar através de videoaulas e através também do aplicativo Zoom. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Hoje vou falar um pouquinho para vocês, resumidamente, porque já tínhamos trabalhado esse capítulo, né? Que é o capítulo 5 e na página 68 do livro de vocês, sobre o que? Seres vivos e as características gerais. Aprendemos que todos nós somos seres vivos, incluindo o que? Nossos animais de estimação, as plantas, nós, seres humanos, somos que todos seres vivos, tá? E temos algumas características gerais. Quais são essas características gerais que carregamos, né? São, primeiro, nascemos, né? Crescemos, alimentamos, reproduzimos e depois morremos. Então, essas são algumas características gerais dos seres vivos. Vamos falar também sobre a composição química, tá? Dos seres vivos. Primeiro, encontramos o que nos seres vivos? Algumas composições químicas. Encontramos alguns ácidos nucleicos importantes para constituintes do material genético, água, alguns sais minerais, tá? Ela é classificada, dividida em dois compostos, né, tá? Primeiro, inorgânicos, né, tá? Primeiro, inorgânicos e orgânicos, tá? Quando eu falo em inorgânicos, entre o que? A água e os sais minerais, tá? E quando eu falo do composto orgânico, tem os carboidratos, os lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Então, essa é a composição química dos seres vivos. Falamos um pouquinho dessa composição química. Também vamos falar também sobre a organização celular. Sabemos que as células possuem uma organização celular. O que é uma célula mesmo? Quem é que lembra das aulas anteriores? Célula o quê? É a menor unidade estrutural de um ser vivo. Então, vamos falar sobre essa organização celular. Sabemos que uma célula ela tem basicamente esses três elementos, que é o que? Membrana plasmática, tá? Citoplasma e o núcleo, tá? Basicamente esses três. Só que estudamos lá no começo do ano, tá? Que temos no citoplasma temos várias organelas, tá? Estudamos cada uma também. Nesses três principais elementos básicos de uma célula, estudamos também a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? O material genético, na verdade, as células, elas podem ser o que? Procarióticas e podem ser o que? Umas células eucarióticas. Que as células, elas podem ser procarióticas e podem ser eucarióticas. Nas células procarióticas, sabemos que o DNA da célula, ela vai estar o que? Disperso, tá? No meio do citoplasma. Ela vai estar espalhado, porque ela não tem essa organização celular, ela não tem a carioteca que protege o núcleo daquela célula. Quando eu falo em células eucarióticas, sabemos que as células eucarióticas, ela possui sim aquela organização celular, né? Ela tem a carioteca que faz aquela proteção do núcleo, onde ela protege o material genético. Acreditamos que as células... um exemplo, primeiramente, perguntar para vocês. Me dê um exemplo de células procarióticas. Muito bem, quem acertou. Um exemplo das células procarióticas é o que? As bactérias. E um exemplo das células eucarióticas são o que? A célula animal, a célula vegetal, tá? Então, esses são alguns exemplos de células procarióticas e células eucarióticas. Vamos falar também sobre a reprodução dos seres vivos, que acontece de duas formas, né? Que são que assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, né? É um tipo de reprodução mais simples. Ela dá origem a descendentes que são cópias exatas, em que não há união de duas células dos gametas, tá? Não precisa dessa união. Temos a reprodução também sexuada, que é uma reprodução mais complexa, tá bom? Que acontece e é realizada por alguns seres vivos
e depende muito da união de duas células reprodutivas, que são os espermatozoides e os óvulos, tá? Femininos, denominada de gametas. Então, como que acontece a reprodução dos seres vivos através dessas duas reproduções, assexuada e sexuada? Vocês vão responder esse exercício da memória na página 63 também, que é bem rapidinho, tá? Vamos falar sobre o que? A hereditariedade, que isso é o quê? Uma das características essenciais, tá? Aos seres vivos, é essa hereditariedade, que é o quê? É essa característica que é passar de pais para filho, tá? Temos também a evolução, né? Que é a página 75 de vocês. O que é a evolução? De acordo com algumas explicações de alguns cientistas, a evolução consiste num processo de transformação e adaptação que o próprio ser vivo sofre, a fim de melhor se adaptar ao meio. Esse processo pode ocasionar o desaparecimento de algumas espécies e o surgimento de outros novos, devido à variedade genética. Então, quando eu falo em evolução, o ser vivo ele vai adaptar-se ao meio ambiente, e quem for mais forte vai sobreviver, quem for mais fraco vai vai morrer, né? Porque não vai estar adaptado àquele meio. Então, vocês vão responder a página 77 do livro de vocês, tudo referente a este assunto, e a atividade impressa de vocês, tá? Que eu passei para vocês. Uma atividade complementar, falando sobre o assunto também, características gerais dos seres vivos. Vocês vão responder toda a atividade. Próxima aula, vamos corrigir a atividade do livro e a atividade impressa, tá? Tchau, tchau, beijo.